Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Grupo Nice. Eu sou Alexandre Maia, estou aqui para falar para você hoje sobre o leitor facial FRR 2000. Antes de dar início à apresentação, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de todos os nossos conteúdos aí, inclusive das novas lives que faremos nas próximas semanas, ok? Vamos lá, gente, estou aqui para falar para vocês sobre o leitor facial FRR 2000. O leitor facial FRR 2000 é um leitor para reconhecimento facial, mas ele também faz a leitura de dispositivos RFID e também posso fazer acesso dele através de senha, em capacidade para 2.000 usuários e armazena até 1 milhão de eventos offline, ok? Tem uma saída de relé em que eu posso configurar o tempo de acionamento, ok? Em segundos até minutos. Alimentação 12 volts, 3 amperes. Este equipamento ele tem conexão IP, mas ele não é PoE, ok? Então a alimentação dele 12 volts, uma fonte de 3 amperes, portanto se você colocar uma fonte de 2, ele vai apresentar um funcionamento irregular, pois está faltando corrente para o funcionamento deste leitor, ok? Comunicação TCP/IP, Wi-Fi e USB. Então, frisando aqui, embora ele tenha a comunicação TCP/IP, ele não é PoE, ok, gente? Entrada para sensor e botão. Então, eu tenho como conectar um sensor de porta, conectar ao chicote do equipamento e programar também o tempo de porta aberta. Então, se porventura alguém abrir, deixar a porta lá, depois daquele determinado tempo, ele vai gerar um evento que a porta permanece aberta. Tem um botãozinho para saída. Na tela do equipamento eu tenho um ícone lá como uma campainha, então ele faz um som. Então quem chega quer entrar no recinto, mas não está cadastrado, ele pode tocar no ícone lá da campainha e dessa maneira emitir um buzzer, um sinal para quem está dentro da sala, dentro do recinto, poder liberar a entrada dele, ok? Reconhecimento facial em 0,18 segundos, então é um leitor extremamente rápido. Ele reconhece a distância de leitura da tua face é entre meio metro e 3,5 metros, então nessa distância ele já reconhece a sua face quando você se aproxima dele, e a telinha é touch de 4,3, então uma tela bem bacana, grandinha, vou mostrar para vocês aí logo na sequência o equipamento aqui na mesa, para que vocês possam ver, inclusive eu vou navegar pelo menu, mostrar algumas configurações do produto, ok? Seguindo aqui, ele tem uma entrada e uma saída WIGA. Falando especificamente da saída WIGA, eu posso conectar o leitor facial no sistema Nice Guarita. Tá na sequência da apresentação aí vou mostrar essa conexão para vocês. Então, a saída WIGA eu conecto no receptor RMF 3004 ou no antigo multifunção 4A, e aí eu posso utilizar o leitor facial no MG3000 e também no antigo lá no módulo Guarita IP, ok? Este equipamento ele tem o grau de proteção IP53, portanto, ele não pode ficar exposto ao tempo, tomando chuva, incidência de luz, ok? Principalmente a incidência de luz atrapalha no cadastro e também no reconhecimento, na validação. Se você deixar esse equipamento instalado onde tem uma incidência de luz direta sobre a tela do leitor, você vai ter problema com validação. Você vai ficar lá na frente do leitor, aproximando, recuando, mais ou menos assim, ó, como eu estou fazendo, vira de cá, vira de lá, mas o leitor não vai reconhecer você, porque tem uma luz incidindo diretamente no produto. Então, também não pode ficar lá tomando chuva, ok, gente? O grau de proteção é IP53. Uma vez não é indicado para a área externa, uma vez que você vai colocar num local lá na área externa, você precisa providenciar uma cobertura para ele, uma proteção de modo que não incida chuva sobre o produto e instalar ele de uma maneira que também não incida luz solar diretamente nele, ok? Pelos motivos que eu já expliquei aqui para vocês. Altura recomendada de instalação de 1,40 m a 1,50 m. Nesta live aqui ele está sobre a bancada, eu vou fazer um exercício aqui de cadastro, ok? Então eu vou ter que me abaixar, é óbvio aqui, porque ele está em cima da mesa. Mas a leitura lá, a fixação desse equipamento lá no cliente, ele deve se dar aí entre 1,40 e 1,50. E a distância de reconhecimento, como eu falei anteriormente, de meio a 3,5 metros, tá? Então
até passou de 3,5 ele não vai conseguir validar a sua face, mas entre meio metro e 3,5 metros, ele valida com 0,18 segundos, ok? Permite também a criação de grupos de usuários. Então, eu tenho 5 grupos diferentes para usuários, porém, eu tenho aí até 50 períodos. Então, eu tenho 5 grupos, cada grupo eu posso colocar 3 períodos diferentes e eu posso criar até 50 períodos diferentes no meu equipamento, ok? Incluindo dias e horários aí, que é o que está na última linha do nosso slide aí, ok? Falando sobre o produto, então eu tenho aí os LEDs, que num ambiente com pouca luminosidade, ele ajuda a iluminar o rosto do usuário para poder validar. Eu tenho os LEDs em infravermelho, para que facilitem a captura, a validação num ambiente um pouco mais escuro também. E na parte inferior do equipamento é onde fica o meu leitor RFID, onde eu posso aproximar os cartões ali, tanto o padrão EM quanto o padrão MyFair. Lembrando que esse equipamento faz a leitura dos 2 padrões de frequência, ok? Dimensões. Então ele tem 200 milímetros de altura, 88 milímetros de largura e 25 milímetros de profundidade. Então é um leitor compacto, ele não é um leitor muito grande, de modo a ocupar muito espaço na hora de você fazer a instalação. Então qualquer espacinho ali você consegue colocar o produto, fixar, é óbvio, colocando a proteção devida, como eu comentei, e aí colocar ele em operação, ok? Então ele é compacto, é um produto que tem uma série de configurações, tem uma precisão de validação bacana, mas não é um leitor grande, tá? Ele não precisa ter uma tela grande, um leitor muito grande, para poder reconhecer a sua face lá nos 3,5 metros, que é o limite dele, ok? É importante na instalação, gente, que este leitor ele não fique sobre a incidência de luz direta, como eu já comentei. Então, assim, ele tem que ficar pelo menos 3 metros longe da entrada, assim, luz solar ou até mesmo luz artificial, no caso da luz elétrica, incidindo diretamente no produto. Então, vocês podem olhar aí no slide. Então, recomenda-se 3 metros longe das janelas, né, e 2 metros em relação à luz artificial, no caso a luz elétrica, ok? Porque senão, como eu disse, a luz incidindo direto no produto, a hora que você se aproxima dele para poder fazer a validação do seu rosto, ele vai ter dificuldade por conta desse contraste, né? Vai ter uma luz incidindo, você vai aproximar o rosto, vai ter uma luz incidindo aqui, ó, na parte de trás aqui, e aí ele não vai conseguir validar, ok? Não deve ser instalado da maneira como está aí no slide, né? A luz de fundo, a luz direta do sol, a luz através da janela, porque vai ter problema aí na validação. Além do que, assim como acontece com os leitores biométricos, quando você coloca a luz incidindo, principalmente a luz solar, incidindo diretamente sobre o leitor, você começa a danificar o leitor, ok? No caso da biometria, a gente começa danificando aquele sensorzinho, o AFOS, onde a gente coloca o dedo lá para fazer a validação. No caso aqui, a tendência da tela é ela ficar com a aparência esbranquiçada, né? E aí você começa a deteriorar o produto por conta da incidência de luz solar, ok? Falando sobre o menu do equipamento, eu tenho aí, onde eu clico ali em novo, é o cadastro e exclusão de usuários. Eu posso fazer a edição também através desse menu, basta que eu busque o usuário que eu quero editar, tá? Coloco lá o número do ID dele, e aí eu faço uma atualização, capturo a face dele novamente, ou eu faço uma edição de senha, enfim, faço a edição também do cartão, ok? Na parte de período, grupos de horário, tempo de relé, saída ou IGA, é neste menu que eu vou fazer o quê? Eu crio os períodos, crio os grupos, lembrando que eu tenho 5 grupos lá, cada grupo com até 3 períodos diferentes, ajusto o tempo de saída do relé, por quê? Se eu for utilizar este relé para acionar uma fechadura, né? Então, se for uma fechadura solenoide, o tempo de pulso ali varia entre meio e 1 segundo. Se é um eletroímã, eu já coloco um tempo maior para que haja tempo suficiente para que a pessoa possa empurrar a porta na hora em que ocorre a desmagnetização da peça, ok? Quantidade de administradores, eu tenho até 5 ADMs aí,
né, para colocar tempo de resposta, tempo de descanso de tela, data e horário, ok? E aí, no slide seguinte aqui, departamentos. Então, além de cadastrar um usuário, eu posso atribuir este usuário a um determinado departamento. Eu tenho 8 departamentos no equipamento. Então, um exemplo, eu sou o Alexandre, eu vou lá, eu me cadastro, e aí no departamento eu coloco lá treinamento ou pós-vendas, né? Como assim eu preferir. Eu crio os departamentos, faço a edição dos departamentos lá, e depois, na hora de criar o usuário, eu vou lá e atribuo um determinado departamento. Isso é importante para o meu log de eventos, ok? Que é justamente ali no ícone de baixo que eu posso importar e exportar dados via pendrive, e eu também posso ver esses eventos aí se eu tiver com o software conectado ao equipamento via Wi-Fi ou cabo Ethernet. Ok, gente? Falando aqui um pouco sobre a questão das portas, então aqui eu tenho 50 períodos, 5 ADMs, tempo de relé de 0 a 255 segundos, saída WIGA, ID ou cartão. Isso é muito importante, porque quando eu conecto este leitor no sistema NICE Guarita, eu preciso habilitar a saída WIGA para ele enviar o número do cartão, que é o número WIGA, ok? Então, na hora em que eu faço a validação do rosto, ele vai enviar na WIGA o número do cartão que eu atribuí a este usuário. E assim, o equipamento validar, né, no caso multifunção, RMF 3004 ou MG3000, validarem, o leitor vai validar o rosto, mas quem vai fazer o acionamento da porta não será o relé do leitor, e sim o relé do receptor, e eu vou ter o evento lá no MG3000, ok? E a saída WIGA, ali eu tenho 26 ou 34 bits. Então, na hora em que eu for fazer essa conexão, além de marcar que a saída WIGA é para enviar o número do cartão, este cartão também tem que estar em 34 bits, que é a quantidade de bits compatível com os equipamentos do sistema NICE Guarita, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora como que é feita essa configuração. Então, eu vou aqui até o leitor, ok? Vou virar eles aqui um pouquinho por conta de contraste. Então, eu venho aqui, ó, eu clico no menu, e eu venho aqui, ó, porta. É importante que eu cadastre, né, eu configure os grupos e os períodos para depois começar o cadastro dos usuários, ok? A ordem pouco importa, eu posso cadastrar o usuário primeiro e depois, posteriormente, incluí-lo num grupo. Mas, para que eu não tenha que fazer o trabalho 2 vezes, ficar editando o cadastro do usuário, então primeiro eu crio o grupo, crio os períodos, faço essa configuração e depois no cadastro eu só vou atribuindo aos departamentos, grupos e os períodos, ok? Então, eu venho aqui, ó, configuração de período. A hora que eu clico aqui, talvez para vocês isso não esteja muito nítido aí por conta a câmera está estourando, ó, aqui quando a tela fica muito clara, mas enfim, eu venho aqui, eu vou configurar o período número 1. Então aqui eu tenho de domingo a sábado os horários, tá? Eu coloco os horários por dia, o horário de entrada e o horário de saída. Então um exemplo aqui, ó, eu venho aqui, ó, no domingo, eu quero validar, então eu coloco o horário inicial, o horário final, e aí eu saio, ok? Eu salvo este campo e eu vou colocando aqui também para segunda-feira. Então, de modo que eu posso configurar um período número 1, 7 dias da semana, mas com horários diferentes. E aí, se eu chegar lá fora do horário, ele vai me validar, mas, no entanto, ele não vai liberar. Se ele estiver trabalhando local, ele valida o meu rosto, gera o evento, mas não aciona o relé para destravar a porta. Se este equipamento estiver conectado ao sistema NICE Guarita, ele vai validar a minha face, mas, no entanto, ele não vai enviar nenhum número de cartão da WIGAM para o receptor, ok? Então, ele sabe quem eu sou, o registro vai ficar nele, o evento vai ficar armazenado dele, mas ele não vai jogar nada na saída WIGAM, porque ele vai entender que eu estou fora do meu dia e horário, fora do período estabelecido aqui, e não vai gerar nenhum evento no MG3000, não vai acionar a porta para destravar, acionar o relé para destravar a porta, ok? Então, primeiro eu venho aqui, ó, crio os períodos, período número 1, dias e horários da semana. Eu tenho 50 períodos diferentes, ok? Até 50 períodos diferentes.
posso configurar, período de número 50. Depois que eu configurei o período, eu venho aqui ó, e clico em grupos. Eu tenho 5 grupos diferentes. E aí eu clico aqui, ó, grupo. Aí eu marco aqui, ó, período 01, período 02, período 15, um exemplo. Um determinado usuário pertence ao período 1, período 2, período 3. O outro pertence ao período 1, período 3, período 15. Então, eu marco aqui quais são os períodos, né, no grupo, para o grupo 1, também coloco aqui para o grupo 2, 3, 4 e 5. É importante frisar para vocês que eu posso ter 50 períodos diferentes, 5 grupos diferentes e 3 períodos por grupo, mas o usuário ele só pertence a um grupo. Eu não consigo marcar o mesmo usuário em 2 grupos diferentes. Então, ele é grupo 1 ou 2 e assim sucessivamente até o grupo número 5, ok? Uma vez que eu venho aqui, ó, posso cadastrar o grupo 2 e atribuir períodos diferentes para o grupo 2, ok? Aí eu tenho aqui, ó, sensor de porta. É o tempo de porta aberta. Padrão de fábrica, ele sai em 10 segundos. Mas eu posso colocar aí até 255 não, 99, tá? Então eu tenho o tempo de porta aberta. Eu tenho aqui o modo do relé, que eu posso configurar. E aqui, hora que eu, seguindo na apresentação aqui, eu vou mostrar um outro negócio para vocês. Eu tenho aqui, ó, a parte de sistema. Tá? Uma vez configurada a parte das portas, eu tenho a parte do sistema. Então, ali eu tenho a quantidade de ADMs, 255, ok? Tipo de cartão, 8 ou 10 dígitos. É importante que quando for conectar esse equipamento no sistema NICE Guarita, você coloque a saída em 10 dígitos. A quantidade de ADMs padrão de fábrica é 5, mas eu posso incluir até 255 ADMs no equipamento, ok? Tempo de resposta é o tempo de passback, gente. Então, assim, uma vez que eu validei o rosto de um determinado usuário, ele só vai validar o rosto novamente depois do tempo que eu determinar aí no tempo de resposta. Padrão de fábrica, ele sai em 10 segundos, ok? Tempo máximo de 30 segundos. Descanso de tela de 0 a 1440 segundos, ok? Ajuste de data e hora, precisão de validação. Essa precisão de validação é importante, porque eu preciso deixar este parâmetro sempre no máximo, em 80, ok? Para que ele fique o mais preciso possível. Então, assim, ele não corre o risco de passar um morador e ele validar como se fosse um outro morador, certo? Então, não há, quanto maior for a precisão de validação, mais seguro é o equipamento. Então, o ideal aí é deixar em 80, deixar no máximo, para evitar que passe o usuário 1 e o equipamento acabe gerando o evento, validando como se fosse o usuário 2 e assim um outro morador, um outro usuário cadastrado aí no sistema, ok? Reset de eventos, reset de usuários e a configuração geral e também as informações dos registros. Então, vou mostrar essa parte aí no equipamento para vocês. Então, vamos lá. Eu venho aqui, ó. Eu clico mais uma vez para acessar o menu. Venho aqui em Sistema e venho aqui, ó, em Geral. Geral, eu tenho o número do dispositivo que eu posso editar, o idioma, a quantidade máxima de administradores padrão de fábrica é 5, mas eu posso vir aqui, ó, clicar neste campo e definir a quantidade de ADMs, até 255. Tipo de cartão, 8 dígitos ou 10 dígitos. Então, aqui nesta tela, lembrando, eu seleciono se eu quero 8 ou 10 dígitos. Lembrando que para ligar no sistema NICE Guarita, eu tenho que habilitar em 10 dígitos a saída UIGA. Volume do equipamento, o tempo de resposta aqui, ó, ok? Que é o meu tempo de passback, perdão. O descanso de tela, eu tenho o avançado. E aí aqui, ó, ajuste de gravar data e hora. Eu tenho aqui, ó, precisão de validação, modo de verificação. Então, este equipamento eu posso cadastrar a face, o cartão ou uma senha. Então, aqui é que eu defino. Então, aqui qualquer um deles
vai passar. Então, mas eu posso definir aqui, ó, qual é, se eu quero senha mais a face, cartão mais a face ou qualquer um dos dispositivos, ok? Apagar foto, salvar foto, apagar administradores. Eu também tenho aqui, ó, informação de registros. Então, nessa tela eu vejo a quantidade de usuários que eu tenho cadastrados, a quantidade de administradores, a quantidade de faces cadastradas, cartões e também a quantidade de senhas, tá? E aí tem a opção de apagar todos os usuários e apagar todos os eventos nessa telinha aqui. Indo para a parte de info, aí eu tenho aqui ó, o modelo do produto, o firmware, a versão, enfim, são coisas do próprio equipamento, ok? E tem a opção de atualização de firmware aqui também. Voltando aqui no nosso slide, aí eu tenho, deixa eu ver, vai mudar, parte de comunicação. Esse equipamento comunica Wi-Fi, Ethernet, e aí a minha recomendação é, ou eu marco ele como para comunicar por Wi-Fi ou por Ethernet. As duas coisas simultaneamente vai gerar um conflito aí para você, ok? Então, é onde, neste parâmetro aqui de comunicação, eu defino quais são as configurações de Wi-Fi ou de Ethernet que eu vou utilizar no produto, senha de comunicação. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho também no equipamento. É jogo rápido, que é muito simples. Então, vem aqui, ó, configuração, clico em Wi-Fi. No caso aqui, está habilitado. Eu tenho a opção, a ferramenta de busca. Ele trabalha em DHCP. Então, aqui tem o endereço, a máscara, o gateway de DNS, endereço mask, né? Endereço MAC, né? O MAC address. Tem a opção de voltar. No caso de Ethernet, eu habilito aqui, ó, pode ver que neste equipamento eu deixei desabilitado porque eu estou utilizando a comunicação Wi-Fi. Mas uma vez que eu habilito aqui, ó, eu também tenho os mesmos campos aqui, ó, de DHCP, endereço IP, máscara, gateway, DNS e o MAC address do produto, ok? Então eu venho aqui, ó, vou desabilitar, porque eu já estou utilizando Wi-Fi, perdão. Parte do servidor, eu tenho aqui, ó, o endereço, eu tenho a porta do servidor, requisito de servidor, e eu tenho aqui, ó, senha de comunicação, número da porta, perdão, também eu posso editar, tá aqui como 5005, e a minha senha de comunicação, aqui eu coloquei o 2413, a famosa senha do sistema NICE Guarita, tá? Mas fui eu que inseri essa senha aqui. E o modo local aqui, ó, ok? Que eu também faço essa conexão, então, tem o modo local e o modo internet. Parâmetros que eu posso selecionar aqui no meu equipamento. Voltando aqui para o slide, pessoal, aí eu tenho a conexão desse equipamento com o sistema NICE Guarita. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um MG3000, eu preciso de um receptor RMF3004 e o leitor facial, lá o FRR2000. E como se dá essa conexão? Simples. Eu vou conectar o MG3000 ao receptor pelo cabo CAN, que vocês já conhecem. Se não conhece, fica o convite aí para olhar as lives que nós já fizemos a respeito desses produtos aí no nosso canal. E aí eu vou conectar a saída WIGA do leitor facial na WIGA do RMF3004. E o cadastro nessa condição se dá da seguinte maneira. Eu cadastro um número de cartão no MG3000, pode ser um cadastro local ou via software. Eu endereço para o receptor, que eu tenho o leitor conectado a ele, ok? E aí depois eu posso cadastrar o usuário, levando o usuário até o leitor, ou eu posso cadastrar a face dele enviando uma foto, cadastro através de foto, via software, e também cadastro o cartão via software. Então, o número de cartão que eu estou cadastrando no MG3000 será o mesmo número de cartão que eu vou cadastrar via software no leitor facial, vinculando a face daquele determinado usuário. Aí, no leitor, eu vou fazer com que ele envie pela saída WIGA o número do cartão e não o número do ID, o número do cartão, no formato 10 dígitos. Quando eu me aproximar do leitor, ele validar a minha face, ele vai enviar o número do cartão que eu associei, que eu vinculei aquele ID para o receptor. Uma vez que o cartão está cadastrado no MG3000
e a memória do receptor está atualizada, ele vai acionar o relé, destravar a porta e enviar a serial correspondente à minha face para o MG3000, e aí o evento também vai aparecer lá na guarita para o porteiro, e para quem faz portaria virtual, né, do guarita ele externa isso via IP para o operador, ok? Então é feito desta maneira. Agora eu vou para o equipamento, ok? Que eu vou mostrar para vocês como se dá um cadastro de uma face aqui rapidamente, ok? Vamos lá, produção, mudando lá para a câmera do equipamento. Então, eu vou mudar um pouquinho o produto aqui na posição para ficar alinhado comigo. Então, é muito simples. Eu vou chegar aqui, ó, clico, novo usuário, ok? Ah, mas espera aí, só um instante. Primeiro eu venho aqui, ó, eu vou configurar um período para mim, ó. Período número 1, vou colocar aqui, ó, hoje é terça-feira, então eu vou colocar aqui, ó, que essa minha face, o período de terça é válido das 8 às 17h30, ok? Então, nas terças-feiras eu só posso entrar das 8 às 17h30, eu salvo aqui, ok? Aí, eu também venho aqui, ó, no departamento, olha, o departamento 1 aqui é o pós-vendas, já atribuí isso antes, então eu vou agora, ó, cadastrar. Novo número do ID, ok, Enter. Eu vou colocar o meu nome aqui, então eu vou digitar aqui, ó, perdão, Maia, ok, Enter. Departamento, eu vou clico lá e seleciono qual é o departamento, clico no caso pós-vendas, aí eu venho aqui, ó, vou cadastrar a face. Neste momento, eu preciso. Já viu? Voltou aí o som, produção?
Então vamos lá, recapitulando. Dentro do equipamento, dentro do aplicativo tem a agenda do instalador, no caso a agenda dos seus compromissos ali, dos seus serviços, cadastro dos clientes para você poder vincular o orçamento, mandar uma pesquisa de satisfação depois que você terminar o serviço, lembrando que ele avalia o serviço e não é o produto, ok? Então faça um serviço bem feito lá para não ser mal avaliado. E aí eu frisando ali, agenda de inscrição de treinamento. São os treinamentos presenciais, formato Nice Academy, treinamento de 2 dias, e você entra ali, você vê a data, o segmento e faz futuramente conseguirá fazer a inscrição e o pagamento através do aplicativo. Por hora, somente a agenda está disponível, não dá para fazer a inscrição nem o pagamento, mas na nova atualização aí, né, que a gente vai soltar dentro de alguns dias, você vai conseguir se inscrever e fazer o pagamento por lá, e aí automaticamente a sua vaga já está garantida. Lembrando que as vagas estão com um número reduzido, né, gente? Por conta da pandemia, tem o distanciamento social, então cada um participa do treinamento mantendo uma distância ali entre os postos de trabalho de no mínimo 2 metros. Então, com isso, nós reduzimos o número de vagas por turma. Então, fiquem atentos ali para não perder, não comer bola e perder a data do treinamento, ok? Nice Academy, como eu falei, aí é nas plantas de Santa Rita e São Caetano, são treinamentos de 2 dias, ok? Fica o convite para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, lembrando que tem o canal da Nice no YouTube e o canal EAD, né? Aí eu tenho esse para vocês fazerem a inscrição. Nossos telefones de contato, antes nós tínhamos 2 telefones de contato distintos para a linha de automatizadores de segurança eletrônica e um outro telefone para a linha o segmento de controle de acesso. Unificamos todo o nosso suporte em um único número, DDD 11 2823 8800, opção 2 na URA. Então, independente do segmento que você tem dúvida, que você precisa acionar o nosso suporte, se dará apenas neste número aí, ok, gente? De segunda a sexta, das 8 às 17h30, plantões até às 21 horas e aos sábados, das 8 às 13 horas. Então, a gente tem o plantão aí para te ajudar também a solucionar dúvida aí nos 3 segmentos, ok? Convite para seguir a gente nas redes sociais, Face, YouTube, Twitter, Instagram. E aí, ficamos por aqui hoje. Meu muito obrigado à audiência de todos vocês e até a próxima.